Iniciando a nossa análise pelo SP500. SP500 encontra-se em um canal de alta. Apesar de ter feito já um topo histórico, o mercado na tentativa ainda de romper esse topo secundário aqui para vir testar novamente, mas o mercado ainda numa indecisão. Ele tem que romper esse último topo feito para vir testar então o topo histórico USA 500, ok? Mas vamos observando o trabalho dele dentro desse canal. O mercado durante essa semana, né, uma entrada de força vendedora. O mercado ele tem que romper agora esse nível para vir testar pelo menos esse candle do diário, para vir testar o nível superior deste canal. Euro USD. Euro USD está bem interessante. O mercado fez um fundo duplo, fez este movimento que nós podemos, está bem visível um padrão harmônico, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e aqui um provável ponto D, e aqui nós temos uma impulsão da perna CD. O último pregão nós tivemos uma entrada forte de força compradora, já sinalizado nesse fundo aqui, que anda um dia anterior, um doji, uma indecisão. Temos também uma divergência de RSI, isso é interessante. Então nós podemos buscar aí para as próximas semanas aí operar, independente se você opera mais a longo prazo, buscando uma operação mais longa, ou no intraday, buscando operações na ponta compradora em euro USD. GBP USD, Libra versus dólar, está bem interessante também, buscando força compradora. Nós temos este nível de suporte. O mercado fez um true drive, que é um outro padrão harmônico também, onde ele acaba formando 3 pontos, apesar de não estar muito simétrico, mas está interessante. Nós temos aí 3 pontos, um candle no último pregão também entrada de força compradora, okay? Que nós podemos até traçar uma LTB, com o mercado rompendo essa LTB aí, fica interessante também para estar trabalhando na ponta compradora. Euro GBP. Euro GBP trabalhando em um canal já há um bom tempo. Vamos aguardar então o rompimento, ou a confirmação do Euro GBP fechando acima desse nível para trabalhar na ponta compradora e vir buscar esse nível de resistência aí em 89.500, mais ou menos 0.89500. Euro JPY. Euro JPY encontra-se também na formação de um padrão harmônico interessante, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Nós temos dois padrões, um padrão maior iniciando o ponto X neste ponto e o ponto X iniciando neste ponto após essa lateralização. Então, mas independente disso, nós temos uma expectativa de um movimento de alta para próximas semanas, Euro JPY. Então eu estaria buscando operações na ponta compradora com base nesse padrão harmônico que nós sabemos que tem um grande nível de acerto e de confiança em respeitar a formação dos padrões, principalmente quando ele encontra-se harmônico, visualmente harmônico, como nesses casos. O SDCAD, para quem acompanha já nossas análises há tempo, nós temos esse desenho já há um bom tempo desse nível, ponto D, que seria um giro do mercado, um possível giro do mercado. Esse retângulo todo aqui seria a zona, a região, potencial zona de reversão, e o mercado acabou finalizando, provavelmente a finalização ponto D. Nós temos aí candles de que não conseguiu fazer novas máximas, depois um candle com força vendedora e um segundo candle com força vendedora. Nós temos agora visualmente aqui olhando, nós temos também um padrão ABCD dentro dessa perna que se torna mais confiável ainda. Olha que interessante, o padrão ABCD dentro de uma perna CD de um padrão harmônico, então tornando aí essa região, esse nível, uma potencial zona de reversão. Expectativa então do SDCAD, movimento de queda, de baixa. Nós temos aí alguns pontos, quando nós temos o ponto D, algumas regiões aí de alvo. Primeiro é o ponto B, que vai coincidir mais ou menos com essa LTA, e depois o fundo do padrão, ponto AC. Okay? Então esses são os alvos aí
por SDCAD nesse movimento, né? Agora nós estamos trabalhando, é claro, num padrão no gráfico diário. O mercado ele não cai em linha reta, né? Ele não vai cair em linha reta, ele pode vir fazer um teste novamente, fazer um topo duplo, mas expectativa a longo prazo é um movimento de queda aí para o SDCAD com base nesses padrões harmônicos. A Audi SD, bem interessante também, uma compra. Nós temos um fundo duplo, mercado um fundo duplo. Este é um nível de suporte, né, com base no passado, 73 aí, 73 e 300. Okay? Temos aí a formação de um fundo duplo. E aqui nós até podemos ter um Shark, que é um dos padrões harmônicos. Deixa eu só desenhar aqui e fazer as medições através do FIBA aqui para ver se realmente é isso mesmo, visualmente. Não temos as medidas exatas ainda para especular um padrão aqui, uma formação de uma perna CD, mas o importante aqui é o mercado testando este nível de suporte, um fundo duplo. Temos essa divergência, deixa eu deixar desenhado já fixo, esta divergência entre o preço e o RSI. Aqui nós temos um fundo mais baixo do preço, o RSI não conseguiu acompanhar. Estou mostrando aí uma possível força do preço, já mostrando uma força do preço e um possível movimento de alta aí para a próxima semana. Esse candle de entrada de força, okay, em áudio USD, podemos aí vir buscar níveis interessantes. Aqui vai ser uma resistência importante que o mercado tem que romper, e depois esta região novamente aqui de resistência. Então traçado lá. Então, expectativa de alta, GBP/USD, nível de resistência 1, nível de resistência 2. O ouro. O Gold então está bem interessante também. Nós temos um padrão aqui fechando em 886. Vamos ter aí uma possível correção dessa última perna de baixa no Gold. O preço não conseguiu fazer uma nova mínima, ou não conseguiu romper a mínima do dia anterior. E aí nós temos então um belo de um padrão harmônico. O primeiro alvo é este nível, que aqui acaba se tornando um nível de resistência, e o segundo vai ser esse topo, okay, em Gold. Nós podemos observar, né, com base nas moedas, nós temos as moedas, o enfraquecimento aí, então por parte do dólar. Podemos ver em um SDCAD, né, que nós temos o ouro que tem uma correlação negativa, contrária ao dólar. Então uma expectativa para a semana do movimento inverso que vinha acontecendo aí nas últimas semanas. O GER30 DAX, o índice alemão, nós temos a formação também de um padrão harmônico. Aqui nós temos um primeiro ponto de reversão, mas a zona vai deste nível, vou desenhar o retângulo aqui, é todo esse nível, é toda essa região aqui, uma possível região de reversão, ok? Vamos ficar atento, um candle de força contrária acontecendo nessa região, nesse nível. Até então nós não temos, deixa eu dar um zoom aqui, nós temos candle com decisão, sombras, dos GIs, 1, 2, e depois um candle de rejeição de uma quantidade de movimento de alta. Então vamos ficar atento a essa região, uma possível reversão do DAX aí nas próximas semanas. E analisando agora as principais criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum, nós temos aí infelizmente foi apagada as análises anteriores, eu acabei formatando a máquina, estou com uma plataforma nova aqui, então vocês podem observar que estão limpos os gráficos, estamos refazendo aí todas as análises. Então o Bitcoin, ele com base na última análise, nós tínhamos um nível de suporte importante, o mercado rompendo esse nível, está numa região crítica, okay? Está num ponto crítico, perdeu já os 6.000. Então 6.000, que era um número redondo, perdeu. Vamos ver como o preço vai se comportar. Deixa eu dar um zoom. Como o preço vai se comportar. Terminou aí na sexta-feira em um doji aí. Na nossa plataforma aqui nós não temos a cotação de sábado e domingo, ok?
por ser um CFD, ele não tem a cotação então de sábado e domingo, mas vamos observar aí, e principalmente no início da semana, se o mercado vai respeitar, tá, este nível de suporte. Não respeitando esse nível de suporte, né, o mercado aí tende a vir buscar outros níveis aí, 4.900, ok? Então tá bem preocupante nessas criptomoedas. Nós podemos observar aqui um padrão, um ABCD, vamos ver onde que finaliza isto. Ó, vai coincidir, convergir mais ou menos com essa região aqui. Vamos colocar o 4.900, 4.500, tá? Esse nível aí de suporte, ok? Então tá bem preocupante para quem está posicionado na ponta compradora aí, nessas criptomoedas. O pessoal está bem preocupado. Eu recebo bastante e-mails, né, dúvidas, pessoal perguntando, né, onde que é um ponto, onde que é uma região, uma zona de suporte. É um mercado aí em que, após a entrada no mercado futuros, vinha só no movimento ascendente, e aí sim começou os profissionais, especuladores, e acabou aí também a parte fundamentalista, que afeta bastante essas criptomoedas, notícias positivas ou negativas, onde geram grande volatilidade em alguns momentos, em alguns dias, mas o mercado não conseguiu ainda reagir, né, a todo esse nível de especulação e notícias. É algo positivo. Então vamos aguardar aí, mas a expectativa no momento ainda não temos um sinal de entrada de uma força compradora para reverter essa situação. O Ethereum também está numa situação aí que vem num movimento forte de queda, um pouquinho da melhor, que não perdeu esse fundo, né, diferente do Bitcoin, que ele já passou esse fundo que nós tínhamos aqui. Okay? Tem esse outro fundo aqui que está sendo respeitado, porém o Ethereum ele não chegou ainda nesse fundo. Falta aí alguns pontos aí para ele chegar nesse fundo. Temos também aqui, ó, já observando o gráfico bem limpo aqui, um padrão ABCD. Caso ele queira respeitar esse padrão, nós vamos ter aí um movimento em 218, tá? Vai cair para 218 dólares aí a cotação do Ethereum. Então acompanha, né? Praticamente elas andam aí, essas principais criptomoedas acompanham a movimentação do preço. Então expectativa também, ainda não temos um sinal de força compradora, uma entrada de força compradora para sinalizar uma reversão dessas criptomoedas, onde nós já tivemos um topo histórico, né, com preço no Ethereum de 1.300 dólares. O mercado ele tem que romper aí algumas regiões, alguns níveis. Agora nós temos esse topo bem definido, que é uma resistência importante, até para o mercado. O primeiro nível aí que o mercado tem que romper para vir buscar novos topos, né, novos níveis de preço. Bom, espero que você tenha gostado da análise da semana. Não deixe de visitar o nosso site unitrader.pro.br. Em conteúdo gratuito você tem bastante informação de qualidade, algumas ferramentas, né, estratégias, cursos. E em conteúdo premium também, cursos aí um pouco mais avançado, um nível mais avançado. No blog você vai ter análise do mercado com análises anteriores, onde você pode estar atualizando e tendo a continuidade das análises atuais, ok? Fique à vontade para estar entrando em contato em qualquer dúvida. Um forte abraço e até a próxima semana.